Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Você está na companhia de Elias Falas na apresentação, o Gordinho Alegria e comentários dele, o Mito, o japonês voador, o maquinista, o trilho deitado, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Thiagão da galera. E aí, Thiagão, tudo bem com você? Notícias boas na J-League pra você, né? Opa, bom dia, boa tarde para todos os ouvintes. Única ressalva, Thiago da galera não, né? Por favor, né? Vamos manter o nível, né? Tudo bem. Fica bagunça assim, né? Da galera, porra. Não se preocupa, Thiago, não se preocupe que todo mundo sabe que você é minha vadia, né? Inclusive. Que inferno, cara. Vai se fuder. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Tá bom. Então vai lá, Cafetina. Maravilha, agora o Cafetina aqui vai falar da rodada de número 32, 32ª rodada da J-League, começando pela partida mais importante da rodada. Galera, o líder tava com folga, o líder tava mitando no campeonato, chegou nas últimas rodadas a partir da 27ª, começou a peidar na farofa. Parece que virou tradição. Jogando em Saitama, o Urawa perdeu em casa para o Gamba Osaka, né? Jogo que você, ouvinte, pôde acompanhar aí pela Rádio Hinomaru. Mas quem não pôde ouvir, quem não pôde acompanhar, ficará sabendo agora. Galera, já no fim do jogo o Gamba Osaka abriu o placar e já nos acréscimos fez o segundo gol, afundando as esperanças de título do Urawa nessa rodada, né? Lembrando que se o Urawa vencesse essa partida, né, na rodada número 32, já se sagraria o campeão de 2014. Bom, quem vai contar essa historinha pra vocês agora é o nosso Thiagão. Conta aí como é que foi esse jogaço, Thiagão. Muito bem, Elias, né? O jogo da rodada, né? Urawa versus Gamba. Um empate já seria de bom tamanho pro Urawa, mas a vitória acabaria com qualquer chance do Gamba Osaka tentar tirar o título do Urawa nesse ano. O time do Urawa começou melhor em campo, muito mais movimentado. O time do Gamba sentiu um pouco nervosismo. Mais uma vez o Sami não funcionou tão bem assim, né? Teve pouca chance de mostrar seu futebol. Vem acontecendo isso já faz um tempinho. Na verdade, a dupla da frente do Gamba Osaka não funcionou muito bem, né? O Sami e Patrick, né? Já que até que ambos foram substituídos. E o jogo foi interessante, foi muito movimentado. O Gamba mostrando que o meio de campo é muito forte. Uma pequena mudança de postura, né, do Kono jogando um pouco mais aberto pela direita e o Abe e o Endo sendo os volantes fixos do time. O time ganhou um pouco de mobilidade com o Kono, que foi mais uma vez um destaque, na minha opinião, da partida. Do lado do Urawa, gostei muito da partida do Kashiori e do Lee, né? O Lee tentou ali um pênalti que não existiu ali, né? Uma miguezinha no começo do jogo, mas em geral o time do Urawa jogou muito bem, pelo menos os 45 primeiros minutos, né? Até o Makino parecendo muito bem, o Gadin também tendo algumas possibilidades. O jogo que foi comentado pela gente na Rádio Hinomaru também teve a participação do grande Thiago Bom Tempo, né, do futebol no Japão. E muitas vezes durante a nossa transmissão, o próprio Thiago disse que em alguns momentos parecia que o Gamba estava sentindo demais, né, a pressão de tentar, o ataque não funcionava, o Endo e o Abe tentaram algumas jogadas com a sua dupla de atacantes que não funcionou muito bem assim. E já no finalzinho do segundo tempo, com a entrada de Kurata e de Sato, né, a gente já pensou que seria 0-0 mesmo, né, tava difícil de fazer alguma coisa. Teve alguns sustos o time do Gamba com chutes do Kuroki também, com o Gaijin, como eu já disse. E no final do jogo, aos 88 minutos do segundo tempo, Sato consegue abrir o placar, né, numa jogada ali pelo lado esquerdo do campo, onde a bola sobrou para o Sato bateu no canto do goleiro, tirando qualquer possibilidade de defesa para o Nishikawa, que jogou muito bem essa partida, tanto o Nishikawa quanto o Higashiguchi. E já aos 93 minutos, né, aos 90 mais 3 de acréscimo, Kurata conseguiu ali
bater também de fora da área também, na entrada da grande área, e também tá matando de vez o jogo pro time do Gamba Osaka. Detalhe que esse gol do Shokurato já seria já o Ural já estava em desespero, já tinha colocado um segundo, já tinha colocado um outro atacante, o time já estava completamente fora do seu padrão 3-4-2-1, né, que é o esquema que o Ural entrou nesse jogo, tendo inicialmente apenas o Lee como atacante, né? E depois entrou o Kuroki no finalzinho do jogo e acabou desmantelando esse esquema tático. O Ural jogou certo, né? Tava jogando pelo empate, jogando contra-ataque. Foi um esquema de jogo que funcionou muito bem durante uma boa parte da partida. No final, quando levou o gol do Sato, teve que realmente tentar se abrir para procurar o empate. Aí acabou abrindo espaço pro Gamba acabar liquidando a partida. Resultado então que deixa o time de Osaka apenas 2 pontos do líder Urawa, que ainda depende um pouco das próprias pernas para estar vencendo o campeonato, mas agora qualquer empate, qualquer derrota pode ser o fim da tentativa de ganhar o segundo título, o time do Urawa Reds. Elias Falas. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Só lembrando que a diferença antes dessa rodada eram de 5 pontos, né? O Gamba tinha 56, o Urawa tinha 61. E agora é de apenas 2, né? O Gamba está em segundo com 59 e o Urawa líder com 61. O Gamba que se arrepende muito do empate na rodada passada, né? Ficou no 1-1 em casa com o Sendai. Caso tivesse vencido, estaria com os mesmos 61 pontinhos, né? Jogo que o Gamba estava vencendo até o final do jogo também, e no final acabou cedendo empate, né, Elias? É uma pena, né? Aquela velha história, né? O mundo dá voltas, né? Se ferrou na rodada passada e nessa saiu no lucro. E a derrota contra o Kashiwa também, né? 3 rodadas atrás também, né? De por 1-0, aquele joguinho feio do Gamba também. Acabou faltando pontos agora nessa retinha final também. Veremos o que acontecerá nas 2 últimas rodadas. E quem se deu bem também essa rodada foi o Kashima Antlers, né? O Kashima venceu em casa a equipe do Kawasaki Frontale por 2-1, o Kashima conseguiu uma vitória importantíssima na rodada, né? Venceu bem e de cara bateu uma equipe do confronto direto nas vagas da ACL, né? 2-1 para cima do Frontale, com um golaço do Yasushi Endo por cobertura, outro do Akasaki, e o Renatinho acabou descontando já nos acréscimos, né, para os visitantes. Bom, com essa vitória o Kashima tem chances claras de classificação, né? Já está praticamente com a vaga assegurada ao torneio continental e tem chances remotas de título. Bom, pode sonhar, né? J-League a gente sabe como é que é, tudo pode acontecer. Tem chance sim, pequena, mas tem chance de título. Já o Frontale praticamente deu adeus às chances aí de classificação à CL, né? Agora ficou muito atrás na classificação e o título também, né? 0% de chance de título. Elias, ficou um pouco mais complicado, né? O Kawasaki Frontale, que na minha opinião era um dos grandes nomes, né? Tem no momento aí uma dupla de ataque interessantíssima, né? Que é o Kubo, né? O Morishita, o Kobayashi, né? E o Kobayashi. Então é um time muito focado no meio de campo à frente. Nesse jogo não jogou o Kengo Nakamura, né? O meio do campo do time era o Yamamoto, o Shimo, o Renatinho e o Noborizato. Mas o time do Frontale, ele pecou muito em algumas finalizações, né? Contra o time do Kashima você não pode de maneira nenhuma dar esse tipo de boi, né? O Saneto e o Taniguchi fizeram uma partida sólida no seu grande geral, mas o ataque do Kashima, que é sensacionalmente importante, poderoso e arriscado, acabou vencendo, né? Até o Kai jogando pela ponta jogou muito bem, Doi não fez gol, mas participou diretamente e indiretamente em vários lances do jogo, principalmente um dos gols. E aí, né, claro, entrou a parte individual do Yasushi Endo, do Akazaki, para tá virando esse jogo e fazendo 3 pontos importantes para o time do Kashima, que na minha opinião, acho que é a terceira força mesmo ali, que tem força para lutar pelo um possível título se o Ural acabou bobeando, né, o Ural e o próprio Gamba. Já porque no caso, né, o Kashima tem 56 pontos, né, 57 pontos na terceira colocação, e abaixo dele vem o Sagan Tosu, né, com 56, e o Rei Sol com 54. E com essa derrota, o Frontale acabou ficando apenas com 51 pontos. Ainda dá pra
pensar assim matematicamente com alguma sequência de resultados, mas é muito difícil em 6 pontos fazer 57 pontos e torcer para que os líderes não façam nenhum ponto. Então é complicado, na minha opinião. Ainda há uma possibilidade muito remota do Frontale se classificar para a CF do ano que vem, mas na minha opinião eu acho que já está fora do campeonato. O Frontale vai ter que se reestruturar e pensar novamente no próximo campeonato, Elias. E foi uma coisa que aconteceu com o Sagan temporada passada, né? Ficou entre os 3 praticamente o campeonato todo, e a partir da 30ª rodada começou a perder, e acabou ficando de fora da ACL, coisa que muito provavelmente acontecerá com o Frontale. Exato, e uma observação também, né? O Frontale, ele vem de 5 partidas, sendo 4 derrotas e uma vitória, né? A última vitória no Frontale foi contra o Sagan Tosso, né? Uma luta direta por 2-0, né? Essa partida que foi lá no dia 22/10. Depois veio de 3 tropeços contra o Kofu, né? Que luta contra o rebaixamento, contra o Shimizu, que luta contra o rebaixamento, e agora contra o Kashima, né? Então, se a gente for pensar na matemática, né, se fosse 2 vitórias, eles também estariam com 57, né? Então, mesmo com a derrota contra o Kashima Antlers agora. Então, essas 3 derrotas consecutivas acabou pesando bastante, principalmente porque o Frontale acabou perdendo para times que estão na parte de baixo da tabela, Elias. E fora que o artilheiro deles, o artilheiro do campeonato, já não faz gol há um bom tempo, pelo menos um mês, né? O Okubo já não balança as redes na J-League, exato, se eu não me engano. Exato. E por falar em artilheiro, rapaz, vou falar o time de um dos artilheiros do campeonato. O Sagan Tosso visitou o Tokushima Vortis, né? Pior equipe aí da J-League esse ano. E uma vitória magrinha, com um golzinho solitário aos trancos e barrancos. Bateu a equipe do Vortis fora de casa por 1-0 com gol dele. Mentira, não foi dele. Gol de outro mito. Mitohiro Yasuda, fazendo um trocadilho aí, aos 38 da etapa final. Bom, o Sagan, com a vitória, encostou ali no pelotão de cima, né? Continua disputando uma vaguinha ACL, mas não depende apenas de si mesmo para classificar-se, né? É complicado ali, vai ter que torcer muito, além de ter que vencer os 2 últimos jogos, vai ter que torcer muito aí por tropeços do Kashima ou até mesmo tropeço do Gamba aí das últimas rodadas. É improvável a classificação, mas J-League é J-League, né, Thiago? Pois é, Elias, e tem uma observação muito grande, né? O próximo jogo do Sagan Tosso é contra o líder Urawa. Então é mais um jogo direto, tanto por Urawa quanto o Sagan. Se o Sagan vencer essa partida, aí realmente eu posso falar que dá pra ele pensar em... E não em título, né? Que eu acredito que o objetivo do Sagan não é nem título, né? E sim a classificação, né? Pra série do ano que vem. E o último compromisso do Sagan Tosso nessa J-League, deixa eu ver se eu acho aqui, Mr. Elias, é contra o Kashima Antlers. Então o Sagan Tosso tem, de todos os 4 times que lutam pelo título ainda, né? Ele tem como pode dizer que a tabela mais indigesta, né? Que ele vai lutar diretamente contra o primeiro e o terceiro colocado da tabela. Então realmente vai ter que, claro, se vencer essas 2 partidas, que não é impossível, né? O time do Sagan, como a gente vem falando desde o primeiro Renomaru, é uma das grandes revelações, né, do campeonato do campeonato agora de 2014, com um time um pouco mais modesto, né? Tem o Toyoda e o Ikeda, que são jogadores fenomenais, né? Tem o Fujita, né? O próprio Yasuda, né? O Hayate no gol, mas é um time que teoricamente é um pouco mais modesto comparado com Gamba, Osaka, com Urawa, que tem investimentos muito maiores, mas se chegasse na série já seria, eu acho que um ano fenomenal, principalmente pro Toyoda, que vem jogando muito esse ano, e foi uma vitória magra, né? O Tokushima, que já está morto há um tempinho já no campeonato japonês, vem, eu acho que já pensando em possíveis contratações, em possíveis esquemas táticos para aqueles que vão continuar no time pro em 2015 pela J2. E como o Tokushima já deve saber melhor que todos nós, que a J2 é um campeonato à parte, muito mais complicado, muito mais cansativo que a J2, perdão, é muito mais cansativo que a J1, perdão. Então talvez o time já comece a já pensar um pouco mais.
E essa derrota por apenas 1-0 é importante, né? Porque o time vai vendo que ele tem qualidade individual com aquilo que eu venho batendo todas as vezes. O problema do Tokushima realmente, infelizmente, foi alguns tropeços iniciais, coisa que acabou tirando a força do time, e também a sua limitação na questão tática de alguns jogadores. Mas terminando essas duas partidas, eu acredito que o ano que vem o Tokushima possa vir para lutar pelo menos pela parte intermediária da tabela, pensando em voltar em 1 ou 2 anos de volta para J1, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. No outro jogo da rodada, o Ventforet Kofu bateu o Sanfrecce Hiroshima por 2-0, com gols de Yamamoto e Arai. Bom, o Kofu, Thiagão, ele conseguiu aí a vitória mais importante do ano, né? Bateu o Sanf em casa e está 100% livre do rebaixamento. Palmas pro Kofu. Aê! Muito bem. Isso aí, após sofrer o campeonato todo, literalmente o campeonato todo, né? A equipe finalmente pôde dormir sem pesadelos e já pensar nas melhorias para o ano que vem, né, Thiagão? Até porque passar esse sufoco de novo aí ano que vem ninguém merece. Tem que fechar para reformular e contratar bem, né? Pois o futebol em geral, né, Elias, se a gente fosse pensar, tem, teoricamente, é dividido em dois grupos, né? Os grupos de cima, né, os times mais ricos, com um pouco mais de dinheiro no bolso, que são mais populares em torcida, e isso ajuda muito na parte econômica do time. O Kofu é um time grande pela estrutura que ele tem, mas ele tem uma digamos, um dos 10 ou um pouco abaixo dos 10 maiores públicos da J-League, né? É um time realmente que sofre um pouco com isso, e é uma pena, porque o Kofu é um time sensacional, né? Tem o Morita, né, que é um show à parte ver os jogos do Kofu, mas infelizmente já não é o primeiro ano que o Kofu vem lutando pela parte de baixo da tabela. Eu espero realmente que o Kofu consiga talvez contratar algumas peças que faltam para o seu elenco, principalmente um meio de campo um pouco mais sólido, né? Eu não sou muito fã de Pará, sabe? O Matsuhashi, eu acho que, sabe, que são jogadores que não ajudam muito na parte defensiva do Kofu, que são momentos que ele precisou demais. Viu, Thiagão? O Matsuhashi já teve o tempo dele, né? Já foi até cotado para a seleção e tudo, mas já tá ultrapassado, né? Pois é, né? E o miolo de zaga do time também, né? O goleiro Ogi é um goleiro, né, um pouco desconhecido, né? Sasaki, né? O Yamamoto, Hatao, são jogadores realmente de escalão um pouco B, né? Então acho que o Kofu ele teria a possibilidade de tentar almejar um pouco mais na J-League, ou melhor, almejar um pouco mais inicialmente na Copa do Imperador, na Nabisco Cup, né? Se tivesse um time um pouco mais forte em alguns setores, né? Porque o Kofu não é um time ruim, olha só, venceu por 2-0 o Hiroshima, que com esse mesmo time semana passada estava lutando pelo título contra o Gamba Osaka. Então não é um time ruim, mas falta peças de reposições. E é a base do time campeão ano passado também, né? Pois é, né? Pô, se você for ver o time do Hiroshima que jogou, Sato, Ishihara, Aoyama, Morizaki, sabe, Mizumoto, Chiba, né? Shiotani, entendeu? Yamagishi, né? O Shimizu na ponta direita, o Hayashi, que é o goleiro do Sanfrecce. Então enfrentou um time de escalão A, né, e venceu. Então, ou seja, a parte teórica desse time, né, o miolo do time tem, só falta peça de reposição no caso mesmo pro Kofu. E aí é uma pena pro Sanf, né? Essa temporada foi aí mero coadjuvante, que é o atual bicampeão da J-League, né? Ganhou em 2012, ganhou em 2013 e essa temporada falhou. Pois é, e o dinheiro, né? Ganhou uma bagatela de dinheiro, né? O Sanfrecce Hiroshima. O que fez que parece que, né, fez o dinheiro, não investiu muito bem, não teve grandes contratações, né? O Sato continua sendo, né, o grande coringa salvador desse time, né? E aí, né? A gente espera que um time que vença 2 anos consecutivos um campeonato, que ele comece a pensar a longo prazo como um time muito vencedor, né? Ou seja, em contratações ousadas, né? E a gente viu que outros times fizeram contratações ousadas que deram certo, outras não, e o Sanfrecce acabou optando meio que naquele feijão com arroz e acabou ficando meio no meio da tabela. Claro, lutou pela Nabisco Cup, mas também foi só também. Vamos ver o que aguarda o Sanfrecce Hiroshima o ano que vem, Elias. Bom, o Sanf fez a mesma coisa que esse próximo time que eu falarei fez com o dinheiro. Enfiou
jogando lá em Sendai, Vegalta, Sendai e Cereço Osaka empataram em 3-3. Nozawa, conhecidíssimo aí do futebol japonês, abriu o placar para o Vegalta. A Kamine fez 2-0, aí bateu o desespero no Cereço, né? Precisando ganhar, se perdesse estava rebaixado. Sugimoto foi lá, diminuiu. Ryo Nagai empatou. Aí aos 43 do segundo tempo, Lopes fez o terceiro do Sendai. E Salvador Cacau, aos 48, fez o gol de empate que salvou, pelo menos adiou, pelo menos para mais uma rodada, o eminente rebaixamento do Cereço, né? Nesse clássico dos desesperados, ninguém saiu vencedor. Mas se dá para tirar alguma coisa de bom, melhor pro Vegalta, né? Que agora precisa de uma simples vitória nas 2 últimas rodadas para fugir de cair esse ano, para fugir do rebaixamento. E mais uma vez o Cerezo decepcionou. Por pouco não caiu nessa própria rodada, né? Como eu havia dito ali anteriormente. Se não fosse pelo gol milagroso, o gol do Cacau. O Cacau de novo, hein? Salvando pelo menos por mais uma rodada aí. Salvando o ano inteiro. Salvando o time o ano inteiro. E isso que tem entrado no segundo tempo. Apesar de que quando ele entra no primeiro tempo, joga mal, né? Mas enfim, fazendo aí gols sagrados, gols salvadores nos últimos minutos de jogo. Se não fosse por ele, Cereço já estava rebaixado, né? Mas caso olha a situação do Cereço, Thiagão. Caso o Vegalta e Shimizu vençam nessa próxima rodada, o time já está rebaixado. Galera, parece que o Cereço não tem escapação. Escapação não. Não tem... Não é escapatória. Escapatória. Não tem nem escapação, nem escapatória, porque... não tem nada. Sei lá porque eu falei isso. Tô dormindo. Fala aí, Thiago. A gente deveria procurar como fala escapatória ou rebaixamento, né, na língua do Furlan, né? Né? Porque realmente nem apareceu em campo, nem apareceu no jogo, né? Mais uma vez, né? Ainda está afastado. Mas é o seguinte, o começo do jogo do Cereço, né, foi aquele time um pouco mais acuado, né? O Cerezo que tem uma proposta de jogo muito ofensiva, né? Então o Cerezo é aquele time que tem 15 minutos muito fortes, né? Do Hasegawa, o Kusukami, outro jogador que joga junto ao lado do Hasegawa, tenta forçar mais o meio de campo, né? Fazendo realmente um quadrado na frente, né, para ajudar o Nagai e o Minamino, outro jogador que o Minamino não vem jogando todas as partidas, e o Sugimoto e o Gihara tentam forçar um pouco as laterais para meio que fazer um alçapão para o Cerezo conseguir fazer o gol logo. Não funcionou, né, foi ridiculamente vencido pelo ataque do Sendai. Uma grande observação que eu quero fazer é que, voltando a falar do Urawa, a última derrota que o Urawa tinha tido no campeonato, antes de perder agora para o Gamba Osaka, foi contra o Vegalta Sendai por 4-2. Então é um time que realmente eu não... Eu vejo jogos do Vegalta e não entendo essa 14ª posição com apenas 35 pontos. Né? O Vegalta tem um ataque muito forte, né? Mas aquilo que o Elias falou algum tempo atrás pra gente, que foi o seguinte: o time do Vegalta Senpai, né, ele é muito limitado pela questão de idade física dos jogadores. Então um time como o Vegalta não aguenta muito tempo a velocidade de um jogo como o FC Tokyo, né, do Kobe, né, do próprio Gamba Osaka, que tem alguns jogadores mais novos, né, do Kashima. Então na teoria são times que teriam muita vantagem contra o Vegalta, porque é um time já com um pouco mais focado no toque de bola, na posição um pouco mais dura dos jogadores, porque eles não são, né, tão ágeis como os garotos de 20 e 22 anos que jogam pela J-League. No caso, o Vegalta Sendai jogou com tudo, né? O Akamine mais uma vez dispensa comentários, o Wilson jogando muito bem, né? Nozal aparecendo mais uma vez, o Ota também, né? Pela outra ponta também sendo sensacional, e o Cerezo fez o que pôde, né? Eu acredito que não fez uma partida ruim do Cerezo Osaka, foi muito melhor do que as últimas derrotas acachapantes e ridículas que ele vem tomando, né? Principalmente aquela contra o Kofu, né? E o Cerezo luta contra as suas próprias limitações. Ryo Nagai apareceu de novo, né? Um atacante muito oscilante, mas é um bom atacante. Minamino, desisti dele esse ano. É um jogador que eu gosto muito dele, mas como segundo atacante não funciona nesse esquema do Cerezo. O Cacau vem mais ou menos aparecendo no jogo, né? Então é sempre Nagai, né? Cacau,
Sugimoto, às vezes o Ogihara salvando o time, né? Às vezes o Sakemoto vindo lá da zaga salvar o time aqui na frente. Então o time do Cerezo sofre hoje por um investimento ruim, muito alto, e é claro, né, não é só um investimento muito alto e que deu errado na ACL, né, é um investimento que deu errado o ano inteiro. A gente não pode culpar só o Furlan por isso, né, porque ele é só um jogador, marqueteiro filho da puta, mas é só um jogador. O time do Cerezo realmente perdeu para si mesmo esse ano, né, um time que começou tão bem a série no mês do ano, caiu de produção e nunca mais se reencontrou no campeonato. E o mais incrível é que realmente, de novo, o Cerezo só sabe jogar nesse 4-4-2. Se o Cacau se machucar, se não tiver o Nagai, acredito que o time vai continuar jogando 4-4-2 e vai acabar meio que improvisando um centroavante, porque o time só sabe jogar dessa maneira, e é muito triste porque é um time que se você vê no papel, é um time muito forte para lutar até por posições altas na tabela, mas acabou não podendo fazer nada esse ano. Eu acredito que o Cerezo realmente vai ser já rebaixado na próxima rodada. Muito difícil vai conseguir sair disso. E é uma pena. E quando o Cerezo cair, com certeza eu e Elias vamos fazer uma tabela, um acatado completo. O que aconteceu, o que foi sendo do Cerezo Osaka. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Merece um Renomaru especial Cerezo Osaka, né? Vamos aí providenciar o programa. E por falar em Renomaru especial, né? Falando de outro jogo da rodada, outro time desesperado. Olha só, rapaz, jogando fora de casa, o Kashiwa Reysol bateu o Omiya Ardija por 2-1, né? O Omiya se complica aí de novo e praticamente dá adeus a J1, para minha tristeza e para a tristeza de muitos fãs aí do futebol japonês, né? O Wigan japonês. O esquilinho traiçoeiro parece que essa temporada experimentará do seu próprio veneno, né? O rebaixamento. Após rebaixar aí equipes tradicionais durante anos, e olha só que não foi pouco, hein? Essa temporada não tem jeito. Já tá com a corda no pescoço, a fase não ajuda, o time aí já tá 4 jogos sem vencer, desses 4 jogos, 3 derrotas, né? Coisa tá feia pro Omiya, parece que não tem jeito mesmo. E já o Kashiwa, né? Contrapartida, tá numa crescente impressionante na J1, né, galera? Já são aí 5 vitórias consecutivas. Mas, ó, eu acho que o Kashiwa aí acabou acordando tarde, né? Claro, ainda tem chance de ESL, mas precisa torcer muito, muito mesmo por tropeços do Kashima e também de Sagan. Mas, olha, tá bem complicado de acontecer aí esses tropeços. Mas tá de parabéns, o Kashiwa acordou. Pena que um pouquinho tarde, né, Thiagão? Muito bem, Elias. O Kashiwa Reysol, né? Ele é o único time invicto a 5 rodadas da J-League, né? Então ele teve um arranque final nessas últimas 5 rodadas melhor do que até o próprio líder e o segundo colocado, né? E realmente, né? O Kashiwa Reysol ainda pode chegar a 60 pontos, né? Luta por ACL, não tem como alcançar o Urawa. Depende de tropeço de 3 times, né? Perdão, de 4, né, dos 4 primeiros, né, até o Tosso ali, e fica a parte ruim pelo time do Omiwa, que na verdade o Omiwa já via se arrastando há uns 2 anos consecutivos, né. Eu faço até analogia, o que acontece com o Omiwa é muito o que aconteceu com a Portuguesa, né, é um time que tem bons jogadores, né, que luta bravamente até o último minuto, né? Mas quando você fica muitos anos lutando contra rebaixamento, se você não fazer uma coisa para mudar o time drasticamente, é inevitável que uma hora você acaba caindo, né? E acho que isso é um pouco que acontece com o Omiwa. Eu ainda acredito mais no Omiwa do que no Shimizu, né? Pelos jogos que eu assisti. Mas o Omiwa ele tem um grupo de ataque muito interessante, né? Tem o Mirda, tem lá o Lubianchik, sei lá o nome dele. Lubianchik. Isso, esse maldito, eu não vou decorar esse filho da puta. O cara é teu primo e você não decorou ainda. Bom, lá em casa nós chamamos só de Lulu, então não tem esse problema. Né? Mas ó, você nem precisa decorar porque essa porra vai cair, nem precisa lembrar ela aqui. Tem o Ienaga, cara. Pô, tem o Hashimoto, cara. Puta que pariu, cara. Hashimoto, cara. E o time realmente não se acha, né? O Watanabe é um lateral interessante,
né? O goleiro eu não sou muito fã. Eu não sei, eu só tenho uma pergunta, cara. O que o Omilwa tava na cabeça em contratar Carlinhos Paraíba, cara? Olha, você sabe a frase que eu vou falar do Carlinhos. Não, né? entendeu? Porra, cara, sabe? Sem zoar, se fosse jogar se fosse para contratar Carlinhos, continuava com o Massuda, sabe? O Ada, sabe? O Watanabe, entendeu? Muda esse esquema tático, joga, sabe, com um atacante só, o Lubian em alguma coisa, deixa ele lá na frente. O Lulu. Deixa o Lulu na frente, entendeu? Faz esquema tático, um 4-5-1, sabe? Esse Carlinhos Paraíba, cara, esse cara é uma doença, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esse Carlinhos Paraíba não era bom nem jogando no Brasil, cara. Entendeu? Vai fazer o que lá no Omilwa? Só atrasar a vida. Puta que pariu, entendeu? Eu espero muito que o Omilwa tenta sair dessa ainda. Fica muito difícil. Né? O Omilwa não tenha os próximos jogos mais fáceis do mundo. Né? Vai depender do jogo do Shimizu agora. Né? Vendo aqui pela minha tabelinha aqui, ó, o Esquilinho Traiçoeiro joga contra o Nagoya, que também é outro que também tá com a corda do pescoço. Né? Teve um jogo ridículo essa semana. E na última rodada, o Omilwa pega o Cereço, que já pode estar rebaixado. Né? Então o Omilwa pode ter esse boi aí, né, de talvez tentar do rebaixamento. Mas eu acredito que o grande problema do Omilwa é que ele está pensando muito como um time pequeno ali. Então acho que o Omilwa tem que fazer aquilo que eu falei do Cofo. Começar a contratar um pouco melhor, começar a ver realmente jogadores de base e começar a pensar com um time um pouco maior, porque senão vai continuar lutando contra o rebaixamento até o dia que vai cair de vez e não vai subir mais, que nem aconteceu acontece com o Ita, acontece com times da J2 que tem dificuldades em voltar. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Continuamos com o assunto rebaixamento, porque temos outro time com a corda no pescoço, né? Jogando em casa, o Shimizu acabou apenas empatando com o Nagoya Grampus, né, pelo placar de 2-2. Nagoya abriu com o Tanabe, aí outro primo do Thiagão, né, Novakovic, empatou, Nagai Kensuke fez o segundo, e com uma colher de chá aí, adivinha quem fez gol contra, galera? Pede muito ele na seleção, mas essa rodada ele aprontou. Tulião, Marcos Túlio Tanaka, marcando contra, cedeu o empate. Bom, o Shimizu, olha só, galera, o Shimizu aí deixou escapar uma chance de ouro para se distanciar de vez da zona de rebaixamento, né? Os laranjas empataram em casa e agora estão ali apenas 3 pontinhos fora da zona da degola. Dá para dizer um pouco que a situação melhorou, né? Entre aspas. Mas o risco de rebaixamento aí ainda é enorme. Se o time não acordar, já era, né? O time tem a obrigação aí de ganhar pelo menos um dos últimos jogos, se quiser se dar bem. E o Nagoya vem aí administrando o campeonato, né, Thiagão? Só no banho-maria até o final, já que não tem chance de nada, né? Não tem chance de ACL, não tem chance de cair e tá na mesmice, né, Thiagão? Pois é, Elias, eu vou falar pra vocês. Esse jogo entre Shimizu e Nagoya, eles conseguiram ganhar o troféu e o Rei Sato de futebol, tá? Como o pior jogo da rodada. Um jogo muito faltoso dos dois lados. O zagueiro Djakovic expulso, o Honda, o ponta esquerda do Nagoya também expulso. Calma aí. O que você tá rindo aí, cara? Troféu e o Rei. Genial, troféu e o Rei sai da rodada, cara. Pior se fosse o troféu churreiterado, né? Mas enfim. E também agora eu tenho alguns troféus, né? É o troféu, né? Jungo Fujimoto, o jogador mais desanimado da rodada, né? E pro pior jogo, né? O troféu e o Rei Sato aí, né? Então, imagina a descrição do troféu. Imagina a descrição do troféu Forlan. Se você fizer isso aí é outro jogador que não joga, né? O jogador que menos jogou. Né? Troféu Shoita. Troféu Shoita. O troféu. Só ganha quem não é relacionado. Agora eu fiquei tentando me concentrar, o Elias rindo no fundo do programa. Não tem madeirinha aqui, vai ter o Elias, né, pra poder tudo.
E assim, os dois times correndo por fora, eu acredito muito pouco numa queda do Nagoya, por mais que o time não esteja jogando nada, né, esse ano, né. O Tanabe ele fez, e o Nagai salvaram o time do Nagoya, né. O time tava com o jogo na mão, né, conseguiu a proeza do Túlio conseguir fazer um gol contra, né. Não foi um lance assim tão bizarro, mas era desnecessário o jeito que o Túlio chegou na bola, tipo um maluco, né, tentando jogar a bola pra qualquer lado, aí acabou jogando. Troféu terada. Troféu terada pro Túlio nessa partida. E assim, vamos ver em tabela, né? O Shimizu, né? O grande Shimizu. Deixa eu ver aqui com quem que ele joga na próxima rodada aqui, ó. Shimizu pega o Kashiwa Reysol, né, o melhor time das últimas 5 rodadas. Então, palho duro pro Shimizu. E na última rodada, o Shimizu joga em casa contra o Kofu, né? O Kofu já acho que vai tirar um pouco o pé, talvez tirar um pouco o pé, porque já está livre do campeonato e não vai lutar por mais nada, mas também não é um jogo que eu falo que o Shimizu pode ganhar fácil. Então o Shimizu precisa pelo menos de mais uma vitória, né, para chegar aí aos 38 pontos e talvez mais um empate para ficar mais sossegado. O problema é que o Omiwa vem babando, né, com 32 pontos atrás dele, com 3 pontos. Então se o Shimizu perder e o Omiwa ganhar, então fica complicado, porque aí vai jogar tudo para uma última rodada, e aí quem ganhar fica, né, vai ter aquele esquema de critério por desempate por número de derrota, número de empate, e de derrota, de vitória e de empate, então fica um pouco mais complicado. O Nagoya com 42 pontos já está livre mesmo, e também só está cobrindo tabela esse ano para mim. Uma observação muito grande que eu tenho para fazer sobre o Nagoya é que realmente é um time que a gente não vê muito o que fazer, né? Tem o Seigo Nagasaki no gol, que é um goleiro já uma idade avançada, né? Tem o Túlio Tanaka, que é um jogador já um pouco já de idade. Você vendo que está, eu temo um pouco que o Nagoya acaba se tornando um Velgata Sendai, né? Um time muito focado com jogadores muito experientes e acaba faltando um pouco de base. Viu, Thiagão? Até o próprio Tamada, né? Todo mundo acha que ele é piazinho por causa da carinha de novinho dele, mas ele tem 34 já. Exato, e o Tamada já deu resquícios de fim de carreira, porque ele pouco aparece, né? Ele tá sempre no banco, né? O Tamada que foi, se não me engano, foi artilheiro da J-League em 2011, 2012, né, pela última vez, e é um jogador sensacional, jogador de seleção japonesa, mas a idade vai chegando pra todo mundo, né? E o Thiagão, até o Kennedy, se eu não me engano, ele já é trintão, né? Pois é, e o Kennedy também, mas o engraçado é que o Kennedy joga mais que o Tamada, né? Então você vê que realmente o Tamada já dá risco de fim de carreira mesmo, mas o problema é que é o seguinte, às vezes a gente observa, né, se a gente começar a observar mais o time da J-League, você vê que se é um time com jogadores com em média de 29 a 32 anos, você vê que o time está dando certo, a tendência é o time querer manter esses jogadores e o time vai se desgastando com o tempo, né? E o Nagoya já não ganha nada há muito tempo, né? E o meu medo é que o caixa do Nagoya vai secando e tenho que depender cada vez mais desses jogadores trintões e o time acaba perdendo um pouco de base, né? E aí seria uma tristeza muito grande ver o Nagoya cair para uma J2 em próximos anos, porque esse ano não jogou nada, tem 42 pontos, tem um campeonato bem mais ou menos e olha, não penso em um Nagoya promissor para 2015, Elias. Se o Nagoya não renovar, a coisa vai ficar complicada para o time, né? Por falar em Nagoya, continuando, ele ganhou em 2010, né? Se eu não me engano aí, seu título da J-League. Bom, bate rápido aqui para os jogos finais, até porque foram os mais chatos da rodada, né? Viseu Kobe perdeu em casa para o Marinos pelo placar 2-1. Gol dele, galera, Shoito marcando para o Marinos, Ogawa empatando. E olha só, Ryodo, olha, coisa foi feia pro Kobe, né? Levar gol do Shoito e do Ryodo na mesma partida é brincadeira. E no outro jogo, né? Jogando muito mal, o FC Tokyo perdeu para o Birex pelo placar 3-1, jogando em casa, né? Chegou a abrir o placar com Kawano. Aí ele, o Mito, Ibusuki, olho nele, Aguirre, empatando. Aí o Léo Silva fazendo o segundo gol. E Yamamoto, o terceiro, Mr. Thiago Henrique Cruz.
Tenho duas observações para o jogo do Yokohama e o Kobe, né? Vitória do Yokohama, né? Volta a vencer. Cara, quem falou que esse Fábio é um meia, cara, decente? Eu não... Sensacional, só isso. Thiagão, o Fábio que é o melhor amigo do Renan Teixeira, né? Pô, desculpa. Você gosta que é uma coisa? Você tá sendo irônico? Você tá sendo irônico, né? Lógico. Tá. Porque, pô, esse Fábio... Não, sinceramente, nada... Pessoalmente não tem nada, mas eu tô falando aqui apenas como comentarista de esporte, né? Sinceramente, tinha necessidade. É a mesma coisa que eu falo do Carlinhos Paraíba, sabe? Tem brasileiros e brasileiros na J-League, entendeu? E realmente... Não vi esse Fábio jogar esse jogo. O Fujimoto foi um destaque no meio do Yokohama. Então, o parâmetro tá baixo. Entendeu? E, sinceramente, tá bem, a gente não pode contar com o Shunsuke Nakamura, ok. Legal, interessantíssimo. Mais que o Shunsuke Nakamura tenha entrado no segundo tempo. Mas o Yokohama tem outros jogadores de meia. Pô, sinceramente, não dá pra jogar ali com o Nakamashi no meio, entendeu? Dá pra você entrar, olha só, com o Narawa e o Fujimoto, entendeu? Como os meias como meias de ligação do Yokohama, e deixa o Sato e o Shokito lá na frente. Então, sabe, eu não vejo esse Fábio como uma boa contratação para o time do Yokohama. Não espero nada. Espero sinceramente que o Yokohama se mude para melhor o ano que vem, que esse Sato vá para o banco, tá? Porque, pelo amor de Deus, esse camisa 20 do Yokohama não faz nada em nenhum dos jogos. O Ryodo veio lá da puta que pariu fazer gol pro Yokohama, entendeu? Tá? Depende do Shoito. Manabu Saito também, olha. Quem viu na Manabu Saito jogar em 2013 parece outro jogador. Tá? Realmente parece outro jogador, não parece jogador que vestiu a camisa da seleção japonesa no último ano. A defesa do Yokohama até que foi interessante, com o meu querido amigo Kurihara e o Bomber, né? E o time do Kobe não conseguiu impor o seu jogo poderoso, né? Porque joga com 3 jogadores de frente, o Ogawa Jr. e o Marquinhos, né? E acabou sofrendo pelo seu próprio erro. O jogo do Tokyo e contra o Albirex é aquilo que eu vi falar já nos últimos 2 Renomarus. O FC Tokyo, um dos times mais completos desse ano, realmente perdeu o esquema de jogo. Né? Ficou meio que manjado, Muto novamente não apareceu, Edu não fez milagre, Kawa não conseguiu ainda abrir o placar, e foi só isso mesmo, né? Até o baixinho, né, o camisa 22, o Anryu, né, apareceu bem no começo do jogo, mas também acabou não se apagando depois, né? O jogador já um pouco mais de idade avançada, tem uma explosão muito forte, mas também não é um jogador que aguente muito tempo. A Albirex é um time muito defensivo, tem Ono e Oi na sua zaga, é um time muito indigesto quando joga fora de casa. E acabou vencendo por 3-1 aí, mas também tanto o Albirex quanto o FC Tokyo acabou lutando por nada. O Albirex é sempre uma incógnita para mim. O FC Tokyo eu espero que tenha um ano 2015 pelo menos visando uma semifinal ou até uma final de Nabisco Cup, né? Porque tem time para isso. O Albirex, vamos ver o que é, porque o Albirex é sempre desse jeito mesmo, né? Sempre um time focado muito na defesa e muito pouco no ataque, acaba sempre ficando ali como coadjuvante em todos os campeonatos, Elias. Isso aí, Thiagão. A tabela da J-League ficou assim após essa 32ª rodada. Urawa líder, 61, seguido de Gamba Osaka com 59, Kashima fecha o G3 com 57, com chances ainda de classificação na série. Temos o Sagan em quarto com 56, Reysol com 54 e com chances mínimas Frontale em sexto com 51 pontinhos. Perto da zona do rebaixamento, temos essas equipes ainda com risco eminente de rebaixamento, né? Vegalta Sendai com 35 pontos em 14º e Shimizu S-Pulse em 15. Em 15 é ótimo, né? Em 15 é ótimo. E 15º aí com 35 pontos. Em 15, vou adotar. Cara, esse último jogo do Coxa acabou com você, hein, cara? Você tá ficando lelé já, hein, cara? Eu já sou assim normalmente, né? Fazer o quê? As dorgas, né? Em 16, né? Com o Niardid com 32 pontos.
Tá certo. 17º, Cereço Osaka, né? Que o Thiagão tanto ama, com 31 pontos. E já rebaixado em 18, 18º, Tokushima Vortis com 13 pontos. O artilheiro da competição ainda é Yoshito Okubo com 15 gols. E coladinho com ele ali, Yohei Toyoda com 15 gols também. Thiagão, mais alguma coisa aí que você queira falar da J1 ou posso partir para 2? Não, pode partir para 2. Por hoje tá bom de J1, né? Foi eu acho que deu para fazer um primeiro bloco bem enxugadinho de tudo que aconteceu. Legal. Bom, vamos para a J2 agora, que finalizou, né? Finalizou pelo menos a parte regular da tabela. A última rodada ficou da seguinte forma: o Sapporo empatou em 1-1 com o Júbilo Iwata. Júbilo se dando bem aí na última rodada, explico para vocês já. Montedio Yamagata perdeu em casa para o Verde por 2-1, desperdiçou a chance de classificar-se aos playoffs. Tochigi bateu o Vibari Nagasaki por 1-0. Zaspa Kusatsu batendo o Ehime por 3-2. Yokohama FC 1, Giravan 0. Matsumoto Yamaga 3, Mito 0. Cataler Toyama 0, Fagiano Okayama 3. Kyoto Sanga 0-0 com Gifu. Kamatamare Sanuki perdeu em casa para o Diff United pelo placar de 1-0. Aí o Avispa Fukuoka perdeu em casa para o Oroasu Kumamoto por 3-1. E o Oita, mais uma vez na J2, né? Jogará J2 ano que vem. Perdeu para o Shonan Bellmare em casa por 3-2. A classificação final ficou da seguinte forma: Shonan Bellmare líder absoluto com Dálmatas, né? Brincadeira, 101 pontos na primeira posição. Nossa! Horrível, né? Aí o Matsumoto Yamaga com 83 em segundo. Esses times sobem direto para a primeira divisão. Em terceiro, o GF United com 68. Quarto, Júbilo Iwata com 67. 5 em quinto. Oh, tá difícil o negócio. Por que eu falei 5? Enfim, em quinto, Giravanski Takyushu com 65. E em sexto, Montedio Yamagata com 64 pontos. Equipes classificadas para o playoffs, mas que temos uma ressalva aí nesses playoffs, galera. É o seguinte: o Giravans Takyushu, ele não tem licença, né? Tem a J-League tem todo um esquema de licenças e tal para você conseguir o acesso, para você subir para J2, para J3, mas o Giravans não conseguiu essa licença, então automaticamente ele já foi eliminado, né, dos playoffs. Com isso, quem era da vaga direta para a final dos playoffs é o GF United, né? O GF United já classificado no dia 7 de dezembro, espera aí o seu rival, né, que ficou no jogo entre Júbilo Iwata e Montedio Yamagata, né? Lembrando que esses playoffs é um jogo só, então o Júbilo decide em casa aí essa semifinal, mas enfrenta o GF United na final, jogando lá em Chiba, né? Todo mundo sabe que é complicado aí jogar em Chiba. Eu não lembro se é em Chiba, na verdade, ou se joga lá em Tokyo no final, mas enfim, o mandante aí é o próprio GF United. E falando aqui, continuando a classificação, o Cataler Toyama, né, em 22º, é o rebaixado para a J3 ano que vem. E o Kamatamare Sanuki realmente ficou aí na 21ª posição e decidirá sua vaga contra o Nagano parceiro, né, que ficou em segundo lugar na J3. O artilheiro da J2 foi mesmo Masashi Oguro com 27 gols, seguido do Wellington Souza do Shonan Bellmare com 20 gols. Quer falar alguma coisa da J2 ou posso partir para J3, Thiagão? Só uma coisa, isso que aconteceu com o time que não conseguiu a licença, né? É horrível isso, né, na minha opinião. Um time que se rala, se fode o ano inteiro para conseguir ficar entre os primeiros, né? O Kitakyushu, que foi um dos times que eu falei que não teriam forças para chegar nessa etapa final ainda, na zona de playoff, conseguiu, se manteve a trancos e barrancos, né? Mesmo perdendo as últimas 3 partidas. Talvez o time já sabia que não teria possibilidades, talvez essa perca de pé de uma vez por todas, mas é triste vendo que às vezes um bom futebol de um time que poderia crescer de uma maneira natural acaba esbarrando
de uma burocracia desnecessária que o futebol japonês de anos para cá já vem mostrando que tem essa parte burocrática muito babaca, na minha opinião. E eu espero que o Kitaishu volte o ano que vem, que consiga essa licença, consiga resolver essa parte burocrática e volte o ano que vem, porque é um time que pode novamente ou para tentar passar direto, que nem fez o Yamaga, ou lutar por um playoff. É ridículo isso que fizeram com esse time. É isso aí, Thiagão. Bom, eu havia falado do Nagano parceiro, né, que ficou em segundo lugar na J3, e o campeão da J3 foi o Tsuegen Kanazawa, né, com 75 pontos aí, líder absoluto. Já está classificado para a J2, né, de forma automática, né, direta ano que vem. Acabou com 75 pontos. Em segundo, o Nagano parceiro com 69. Mr. Thiago Henrique Cruz, suas considerações finais para o programa de hoje. Muito bem, Elias. Sabemos alguma coisa sobre esse time que subiu da J3? Não, né? É um time pequeno, né? Uhum. Eu, sinceramente, dei uma pesquisada, não encontrei aí grandes jogadores que já atuaram pelo time, apenas aí jogadores que oscilaram entre a J1 e a J2, e é a primeira vez, né, que eles classificam para a J2, então é bem obscuro, bem desconhecido aí o Tsuegen Kanazawa. Confesso que mesmo eu entendendo aí de futebol japonês, não conheço muito aí sobre a agremiação. Vamos esperar, né? Eu espero que seja um time que tenha uma iniciativa que nem por exemplo, o Gifu, né, o Fukuoka, né, o Mito, que joguem ali um pouco mais com o futebol para frente, né? Porque isso é uma coisa que faz muita diferença na J2. Vamos aguardar, mas por isso é só, né? Acho que a J2 teve o final, tirando essa pequena observação da parte burocrática, vai ter uns playoffs interessantes. Eu gostaria de frisar aqui que eu estou na torcida pelo Chiba, principalmente para ver o Morimoto mitar nesse jogo aí. Morimito! O Morimito aí, né? O Ronaldo japonês. E vamos ver, né? Vamos ver, porque a obrigação, na minha opinião, é para dar Jubilee Wata e Shiba, né? Nesse playoff final, e vamos ver quem que vença literalmente o melhor, né? E claro, o ano que vem eu quero muito ver o Shonan Bellmare jogando. Gostaria muito que ele conseguisse se firmar, e acho que se o Shonan vir atropelando Shimizu, Nagoya, vocês vão ralar na mão do time pequeno ano que vem. É isso aí, Mr. Thiago Cruz. Só uma última notícia aqui, de última hora, que me veio a conhecimento. Para os nostálgicos, né, do futebol japonês, sabe quem voltou com o uniforme tradicional para o ano que vem, Thiagão? Foi anunciado aí agora há pouco. Opa, quem? O Shimizu. O Shimizu aí voltou a estampar o mapa mundi aí em seu uniforme. Então teremos aquele famoso uniforme do Shimizu com todos os países aí, que se eu não me engano, na época que eram patrocinados pela Japan Airlines, né, a JAL, sempre estampava o mapa mundi. Então, para quem é nostálgico, para quem gosta dos uniformes japoneses, tá aí a oportunidade de poder rever, né, o Shimizu com esse uniforme tão bonito, né? Legal, eu gosto, eu acho bacana. Interessante, também eu gosto muito dos uniformes antigos da J-League, principalmente daqueles uniformes do Kashima, do Júbilo, né, do começo dos anos 90, o uniforme clássico do Chiba United, né, o Gamba nunca mudou muita coisa, né, mas teve alguns times que tiveram uma mudança muito drástica, aquele uniforme roxo lindo, antigo do Kyoto, né, então é legal ver os times voltando isso. Agora só falta o futebol só, né, só espero que os times voltem a um futebol decente. E pra finalizar, Elias, qual que é a sua camisa favorita desse ano 2014 dos times da J1, Elias? A minha favorita desse ano de 2014, rapaz, a do Cereço, né? A do Cereço toda rosada, voltando aí a tradição de usar o uniforme todo rosado. Remete muito daquela época dos anos 90, né? Que usava aquele rosa choque. Pena que o futebol não agradou, né? Pois é, também eu ia falar a mesma coisa, cara. Pra mim, melhor camisa desse ano da J-League, uma camisa que pretendo conseguir, com certeza seria uma do Cereço, que realmente é uma camisa muito bonita. É isso aí, mestre. Muito obrigado por hoje. Maravilha, eu que agradeço aí, Thiagão. E agradeço também a vocês ouvintes, né, que puderam nos acompanhar em mais uma jornada, em mais uma rodada da J1, né, futebol japonês. Peço desculpas pelos meus erros, né, tô com a cabeça lá em Marte, né. Não sou a maquininha da NASA, mas tô tirando foto lá do cometa, né. Mas enfim, vou parar com as piadinhas toscas. Pessoal, fica aí meu abraço, tenha uma ótima semana. Esse foi mais um Hinomaru. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, aí vai a vinhetinha.
Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Ótima semana, galera, e um abraço. Fui! Valeu, galera. Abraço. Boa semana. Tchau, tchau.許しはしない行くぜ俺は